A gente, quando fez as reuniões para pensar na exposição, a gente queria um nome que fosse legal, assim, mas que não delimitasse um tema ou alguma coisa que unisse todos os trabalhos, porque a gente é formando e tal, então as coisas tem alguma coisa que nos une, assim. E a gente ficou pensando, queria um trocadilho, algum ditado popular, e não achava, assim. Aí, lendo um dia um conto do Drummond que chama Dizer de Suas Consequências, ele falava sobre várias expressões que a gente usa na fala, e uma delas era diga-se de passagem, que é uma expressão que a gente usa como se fosse falar alguma coisa que fosse acessória, mas que na verdade era o essencial, assim, que você fala como se fosse uma coisa sem importância, né? Eu acho o nome muito legal, ele fala muito sobre esse processo do artista sair da faculdade e ir para o mundo. Assim. Então ele é como se fosse o meio do caminho, é aquele momento onde a gente tem uma coisa para falar e que ainda não é um discurso assim, definitivo, uma coisa concreta, não é necessariamente o que a gente tem a dizer ao mundo, mas é uma coisa que é muito importante. Assim. Eu gosto muito porque também esse é um momento de passagem. Parece muito simplório falar em passagem, óbvio que é um momento de formação, de um momento de transição, né? Mas você pode ler esse título de várias maneiras também. Então é uma coisa aberta, que não tenta trazer um tema específico, fechar o entendimento da exposição por um viés muito amarrado, né? Então a gente discutiu muito como poderia ser esse título e que ele pudesse, de certa forma, abrir muito mais para perguntas do visitante, né? Quer dizer, diga-se de passagem, o que mais, né? Então, vendo cada obra como uma proposição, né? Agora, cada obra, diga-se de passagem, essa obra quer dizer, sei lá, uma brincadeira. Vamos pensar nisso. Eu acho que tem um certo humor, que é interessante também, e principalmente essa ideia de deixar em aberto para o visitante, né? Então isso, numa exposição coletiva também, eu acho que é uma ironia legal, assim, quase um jogo, né? Como que está a relação dos alunos já formados e desses agora vão ingressar no mercado de trabalho, mas como que está a relação deles com o mercado, assim, se eles estão conseguindo, porque é difícil hoje ser artista, você já falou, e é sabido, assim, das pessoas, então como que eles estão inseridos no mercado de trabalho? Eles estão conseguindo fazer arte, eles estão dando aula? Afortunadamente, eu acho que no Brasil a gente tem uma condição muito privilegiada para o artista jovem. E às vezes até um descompasso quando o artista adquire uma certa maturidade e é o que a gente chama fora do Brasil de mid-career, né? O artista de meia carreira, assim. Talvez esse artista fique num certo limbo se ele não conseguiu engatar. Então, assim, é mais problemático talvez para um artista de meia idade, às vezes, do que as oportunidades que o artista jovem tem. Nós temos o programa da temporada de projetos aqui no Paço das Artes, que é reconhecida e tem um reconhecimento unânime, é super bom. A mesma coisa acontece no Centro Cultural São Paulo, que tem um espaço aberto para, são os editais, né, em artes plásticas, onde eles também, eu vou participar do júri agora em fevereiro. Tem o Rumos, o Itaú Cultural faz o Rumos. Além disso, a Casa Tomada, que tem um projeto de residência para artistas brasileiros. Então, eu acho que em São Paulo, e além de São Paulo, nós temos todos os salões, né? Então, eu vejo uma mobilização, uma movimentação muito rica. O Salão Residência de Belo Horizonte, do Museu da Pampulha, para artistas jovens, né, início de carreira, vão dando a esses artistas uma prática excepcional. Isso, ingressar no mercado, a gente não pode, eu acho que a gente deveria falar ingressar no sistema da arte. A gente, quando fala em mercado, a gente automaticamente pensa em dinheiro. O artista, muitas vezes, ele paga para trabalhar. Por quê? Porque muitas vezes ele produz e não faz dinheiro com essa produção, né? Então, assim, eu fiquei 12 anos da minha vida trabalhando intensamente, fiz bienais, exposições em vários museus, Pinacoteca, MAC, MAN, Centro Cultural, e 12 anos sem galeria. Eu fui vender meu trabalho muito mais tarde, mas por quê? Era uma questão geracional, era um momento dos anos 80 em que, se você não fazia pintura, o seu trabalho dificilmente poderia alcançar uma coleção. Hoje não. Então, depende muito do momento, de que tipo de trabalho. Agora, eu vejo uma mudança de 30 anos para cá radical, e eu vejo que
Hoje não é que ficou mais fácil, porque eu acho que não se trata de mais fácil ou menos fácil, mas eu acho que há um sistema mais consolidado. E esse sistema tem que funcionar desde... A gente precisa ter boas transportadoras, boas exposições, bons críticos, tudo tem que funcionar para que esse mercado se fortaleça cada vez mais. Então eu acho que esse artista que sai hoje, ele encontra um mercado mais maduro, mais profissional, mais oportunidades já disponíveis, né? E ele pode desenvolver o seu trabalho. Agora, como ele vai sobreviver, e aí é uma coisa que depende de cada um, da sorte e talvez da ambição, do desejo.